Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, voltei aqui pra gente fazer a continuação da série da Bienal do Livro de 2025. Eu já postei o primeiro vídeo aqui pra vocês no canal, que foi o vídeo da minha viagem lá pra Bienal. Agora eu trouxe pra vocês o Book Haul, que são os livros que eu comprei ali no evento. Esse vídeo vai ser um pouco mais rápido, tá? Eu espero. Eu vou contar pra vocês mais ou menos cada um deles aqui. Eu vou soltar para vocês depois o orçamento final da viagem, quanto que foi, né, todo esse bate-volta aí para o Rio de Janeiro, mais ou menos com valores e tudo mais, até para vocês terem uma noção se vale a pena ou não fazer um bate-volta para a Bienal do Rio. Então, sem mais delongas, vamos ao Book Haul. Eu vou começar pelo livro que foi a razão pela qual eu decidi ir para a Bienal do Livro esse ano, que foi a continuação de A Casa do Mar Cerúleo, que é Em Algum Lugar Além do Mar, do T.J. Klune. Eu sou apaixonado pela história de A Casa do Mar Cerúleo, eu gosto muito dessa história e quando eu soube que ia ter a continuação eu fiquei um pouco com medo, não vou negar para vocês. Mas assim que ele foi divulgado pela Morro Branco, que eles iriam lançar uma pré-venda desse livro lá na Bienal, ou seja, quem fosse para a Bienal teria acesso aí com exclusividade ao livro antecipadamente a data de lançamento oficial dele, que está previsto para o dia 30 de junho. Eu já estou mais ou menos aqui na página 250. Em breve eu vou fazer uma resenha lá no meu Scooby. O Homem que Explodiu o Presidente. Eu comprei esse livro lá na editora Flive. Na verdade, eles estavam com uma ação muito interessante, que eram as caixas misteriosas. Então você comprava uma caixa e aí poderia vir um livro e um Kindle junto. Se caso o Kindle não viesse, pelo menos o livro você levaria e era R$ 35 a caixa. Então eu achei que compensou bastante. Depois eu fui no stand da Intrínseca, que esse ano, gente, eu mostrei até para vocês no vlog da Bienal. Ele era o maior stand da Bienal do Livro do Rio de Janeiro de todos os tempos, né? Então, assim, era um stand gigantesco mesmo, era muito legal. Mar da Tranquilidade, da Emily St. John Mandel, que também é autora de Estação 11, que foi lançado pela Intrínseca também há alguns anos atrás, e virou também série na Apple TV. E agora a gente tem esse livro aqui, pelo que eu entendi, são histórias que vão se passando ao longo dos anos ali, por eras e tudo mais, e todas elas se entrelaçam no final. Eu não entendi nada dessa sinopse, mas o Vitor Almeida, né, do Geek Freak, falou bastante desse livro antes do lançamento dele aqui no Brasil, então eu estou bem curioso para descobrir sobre ele. É um livro curto, tá? Eu paguei R$ 30 nele, inclusive, gente. Ele tem 262 páginas, então é um livro super tranquilo de ler. O próximo livro que eu vou mostrar para vocês é Onde a Biblioteca se Esconde, da Isabel Ibanes. Essa é a continuação do Que o Rio Sabe, o método da Arqueiro. Essa basicamente é uma história que se passa no Egito ali, onde tem muita referência ao filme da Múmia, por exemplo, ao filme O Tesouro Perdido. Aqui é a história de uma mulher que ela mora em Buenos Aires e os pais dela são egiptólogos. E eles vão para o Egito para uma expedição. Só que eles acabam morrendo nessa expedição e ela vai precisar ir para o Egito, porque o tio dela pediu que ela fosse para o Egito e tal, para resolver as questões ali. E ela vai se ver num momento ali de bastante conspiração e tudo. E entre esse momento que ela vai chegar no Egito, ela vai também meio que ter que conviver com uma pessoa ali, com um cara, onde vai se formar um romance, mas ao mesmo tempo também não se sabe como esse relacionamento vai se dar a partir disso. E essa é a continuação, é uma duologia, então esse já é o último livro da série. E o clube de leitura que eu participo, que é o Chegou Mais Livro, fala bastante dessa série, então em breve eu também tenho muita vontade de ler. E eu acho muito bonita essa capa também. Então, tá aí. Já uma série concluída, pelo menos na minha estante, agora só falta ler, né? Outro livro que eu comprei na Arqueiro também é o novo livro da Ellie Hazelwood, Um Amor Problemático de Verão. Esse é um livro que está sendo bastante falado, né? Porque é um livro de age gap. A gente tem aqui uma protagonista que ela tem 23 anos e ela vai se envolver com um cara mais velho, ele tem 38 anos e a história se passa na Itália. Então, é a fórmula, né, que a Ellie Hazelwood ela vem trabalhando nos livros dela aí. É uma leitura que deve ser uma leitura super tranquila, super fluida também. A minha irmã, inclusive, já leu esse livro, ela gostou bastante. Falta eu ler ainda No Fundo é Amor. Eu não li ainda esse livro e agora eu tenho duas pendências com a Ellie aí. Um outro livro, gente, que eu também queria muito ter comprado na Bienal e eu achei ele lá, foi no stand da Harlequin, que é da HarperCollins, né? Que é Como Arruinar um Casamento, da Alison Spatz.
Essa é uma história que inclusive ganhou o melhor romance na categoria do Goodreads Choice Awards, que é uma premiação ali, como se fosse um Scooby dos Estados Unidos, inclusive uma plataforma da Amazon, e todos os anos eles fazem uma premiação popular, então as pessoas votam ali em várias categorias, e Como Arruinar um Casamento ganhou essa categoria de melhor romance. E eu fiquei bem curioso para ler, porque muitas pessoas falaram bem dele. A gente vai conhecer a Phoebe, ela está passando por um momento bem difícil ali da vida dela. Ela toma uma decisão em relação a isso. Ela vai se hospedar num hotel para cumprir essa missão que ela chegou lá para fazer. Só que quando ela chega nesse hotel, tá acontecendo um casamento nesse hotel. E aí ela vai conhecer a noiva desse casamento. E, enfim, uma relação vai se estabelecer ali de amizade. E é um livro que vai falar muito sobre autoconhecimento, sobre saúde mental, sobre depressão, enfim. Então é um livro que promete também ter muitos assuntos pertinentes aí, e inclusive a minha leitura de julho de 2025. O próximo livro que eu vou mostrar para vocês é Se a Casa 8 Falasse, do Victor Martins. Galera, eu descobri o Victor Martins, a escrita dele esse ano. Eu nunca tinha lido nada dele, eu já conheci o Victor Martins há muitos anos atrás, mas eu nunca tinha lido nenhum livro dele. Então eu li já 15 dias e mais ou menos 9 horas. Eu gostei bastante desses dois livros, inclusive 15 dias assim que eu terminei de ler, eu descobri que ia ter já o filme, então o elenco já foi divulgado. E comprei lá Se a Casa 8 Falasse. E foi curioso, gente, porque quando eu peguei esse livro para comprar, inclusive lá no stand da Alt, esse livro aqui estava saindo R$30. Então todo o stand da Alt, os livros da Alt estavam por R$30, então estava compensando bastante. E aí quando eu peguei esse livro que eu fui virar para pagar e tal, o Victor estava lá também. Então eu acabei pegando o autógrafo dele, tá aqui inclusive, o autógrafo dele. Muito legal, fiquei super feliz. E em breve vou ler também. Acho que o Victor, tudo que ele for escrever agora, eu também vou querer ler, assim como Rafael Montes, assim como Socorro Racioli também, que é uma autora que eu conheci esse ano e eu gostei bastante dos dois livros dela que eu li. Foi Cabeça do Santo e Oração para Desaparecer. E aí, por último, gente, e não menos importante, quando eu cheguei lá na Bienal de manhã, eu cheguei, era cedo, era umas 9 horas da manhã, eu fui no stand da Ediouro, que é a editora que tem o selo da Trama. E a Trama tem publicado aqui no Brasil os livros do Brandon Sanderson. Eu já tenho praticamente todos os publicados do Brandon aqui no Brasil. Eles lançaram, no mês de maio, a edição box capa dura de Mistborn. E quando eu cheguei lá, no stand da Trama de manhã, eram umas 11 horas mais ou menos, eles não tinham o livro ainda no stand. Eles falaram que eles iam ter somente a versão brochura, que inclusive era a versão que eu queria mesmo, eu não queria a versão em capa dura. Então eu procurei a versão em brochura para comprar. E a versão brochura não tinha no stand e nem a versão capa dura. E eles falaram assim, olha, volta mais tarde, mais ou menos ali pro horário do almoço, que provavelmente o livro já estará aqui disponível para comprar. Eu falei, não, tudo bem. Então eu fui lá, continuei passeando ali na feira e tal. E quando foi mais ou menos 1 hora, eu estava comendo ali na praça de alimentação e eu estava rodando o Instagram e vi que a Ediouro tinha acabado de postar que os livros tinham chego no stand. Então, obviamente, eu fui lá para conferir. E quando eu cheguei lá, eles falaram assim para mim, na parte da manhã ainda, né, quando eu fui da primeira vez, que o box ia sair mais ou menos em torno de R$290. R$270, R$290. Falei, não, tudo bem, porque o meu budget era um budget limitado, mas ele estava previsto para comprar o Mistborn caso ele estivesse disponível. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, o box estava disponível sim para comprar, só que não era 270, era 250. Então assim, compensou bastante, porque se eu comprasse esses 3 livros direto lá no stand da Trama, até com cupom de desconto de influenciadores, né, que estavam dando ali 15%, os livros todos sairiam em torno de R$290. E lá na Bienal ele estava saindo por 250 os 3 livros. E obviamente, né, gente, que eu comprei os 3 livros. Então, temos aqui Mistborn, que inclusive é a minha leitura de julho agora, eu vou começar por ele. Eu queria, né, participar da leitura coletiva da TAM, mas eu não sei se eu vou chegar a tempo, porque faltam 15 dias para acabar. Eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de junho. E aí veio também um marcador. Galera, eu também ganhei junto com ele uma moeda e vem um óculos amarelo e um adesivo com várias coisas e tal. Quando eu decidi vir para a Bienal, eu tinha 2 objetivos de compras de livros. O primeiro era a continuação do primeiro livro que eu comprei hoje, que foi Um Lugar Além do Mar, que é a continuação do Mar Cerúleo. E beleza, comprei. E o meu segundo objetivo era comprar um livro
Na verdade era um box, só que esse box não estava disponível na editora hoje cedo. E ela falou assim, mais tarde você passa aí, provavelmente chega e tal. E eu estava comendo. Entrei no Stories e eles tinham acabado de postar que o box tinha acabado de chegar no stand. Então, galera, aconteceu sim. Olha aqui, eu tenho em mãos. Cara, eu tava muito ansioso para comprar esse box. Eu tava esperando sair a versão brochura. O meu não é capa dura, é brochura por uma escolha própria mesmo, porque eu não gosto muito de livro capa dura. E eu acho que a Trama acabou fazendo isso, obviamente, para poder rentabilizar o lançamento da série aqui no Brasil. E assim, para vocês terem uma ideia, esse livro aqui, esse box, na internet, no site da Trama, com cupom de desconto, ele estava saindo por R$290, com cupom de desconto de 15%. E aqui eu paguei 250 nesse livro, gente, nesses 3 livros aqui, tá? Não é um valor barato, obviamente, mas assim, são livros grandes. As publicações do Brandon Sanderson aqui no Brasil, elas geralmente são muito caras. Então, de fato, eu estava muito ansioso. E agora ele está aqui. E em breve lerei. Então, eu já li 3 livros do Brandon Sanderson, que foi o Wallbreaker, Tress e Elantris. Todos fazem parte desse universo da Cosme. E o autor, né, o Brandon Sanderson, ele recomenda bastante que se leia Mistborn, para poder entender um pouco melhor aí o início desse universo. Então, agora eu tenho os 3 livros. E aí, junto com o box, eu ganhei alguns brindes. O primeiro foi esse óculos aqui, ó, super estiloso. Veio também o primeiro capítulo do livro. E veio, gente, essa cartela. Olha essa cartela, que top. Eu adorei aqui, ó, pai. De fato, nosso pai. Aqui tem a contracapa vermelha, que eu achei bem bonita. Aí aqui dentro tem um mapa também. Muito legal. A Trama, né, gente, tem feito um trabalho excepcional com os livros do Brandon Sanderson, né? Não tenho o que falar. É excelente o que eles têm feito aí. Esse é o segundo, que é o Poço da Ascensão. Inclusive, essas capas novas são as mesmas capas que estão sendo lançadas lá na gringa, porque ele passou por uma repaginação, né, toda a série, ela foi republicada. Antigamente, Mistborn era publicado aqui no Brasil pela Leia, mas a Leia acabou perdendo os direitos, e aí ele ficou por muitos anos sem publicar nada aqui no Brasil. E aí, graças ao trabalho da Trama e também, né, todo o trabalho que os influenciadores têm feito aí, o Brandon tem conseguido voltar para o Brasil com as suas publicações. Esse aqui é a contracapa laranja, olha que bonito. Gente, os livros são grandes, tá? O Mistborn tem 700 e poucas páginas. Aqui, ó, o pai. Também os mapas aparecem ali no início, assim como eu mostrei no primeiro livro de Mistborn. E aí, por último, o Herói das Eras, que é o terceiro livro de Mistborn. Está aqui. A contracapa dele é amarela. Temos aqui também o marcador, né? Super legal também. Foram esses os livros que eu comprei lá na Bienal. Ao todo foram 10 livros. Eu fiquei super feliz porque de fato eram os livros que eu mais queria comprar. E o meu budget também não era tão grande assim, então eu precisei fazer escolhas e sacrifícios, mas deu tudo certo. São os livros que eu mais queria ter comprado mesmo nessa edição da Bienal. Em breve eu vou trazer para vocês o último vídeo dessa série, que é mais ou menos o orçamento dessa viagem que eu fiz, que, gente, eu vou falar pra vocês, foi muito barato, tá? O ônibus, transporte, até que saiu bem ok os valores ali, eu vou trazer tudo pra vocês terem mais ou menos uma noção. Quem sabe até para as próximas bienais que tiverem lá no Rio de Janeiro, né, Bienal do Livro, provavelmente eu vou fazer essa loucura, mas talvez não bate e volta, talvez me programe um pouco mais para ficar mais alguns dias, até para aproveitar não só a Bienal, mas para fazer algum passeio ali, né, na cidade, fazer algum passeio turístico. Mas eu acho que valeu super a pena a viagem. Gostei muito de ter ido para a Bienal, né? Mais uma vez, foi um evento que eu não esperava ter conseguido ir, mas de fato deu certo. E fiquei muito feliz porque reencontrei pessoas muito queridas, né? Amigos, colegas, editoras, né? Que fizeram um trabalho incrível ali. Então esse foi o vídeo do Book Haul, com todos os livros que eu comprei na Bienal. Se vocês já leram algum livro desses que eu mostrei, se vocês têm vontade de ler algum, e em breve volto aqui para mais algum vídeo aí para vocês, tá bom?
Obrigado, um abraço e até a próxima.